Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos, amém? Eu queria ler alguns textos aqui para os irmãos, para passar a palavra que Deus colocou no meu coração. O primeiro texto está em 1 Samuel, capítulo 15, eu vou ler a partir do 2. Todos acharam? Então, capítulo 15, 1 Samuel 15, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Agora lá no versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar-se com Saul pela manhã. E lhe disseram: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um altar. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que válido, pois de ovelhas é este que chega aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: Vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, mas os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do que estava condenado, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Um outro texto que eu gostaria de ler está lá em Juízes, capítulo 13, versículo 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Agora vocês
Vamos lá no capítulo 16, em Juízes mesmo. Versículo 17. E abriu-lhe o seu coração e disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser arrapado, ir-se-á de mim a minha força, me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe abrira totalmente todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me abriu totalmente o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, que rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E ela começou a provocá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me defenderei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus o dominaram, arrancaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, onde o amarraram com 2 cadeias de bronze e o puseram para girar um moinho. Agora eu gostaria de ler também em 2 Samuel, capítulo 11, a partir do 1. E aconteceu que, tendo ocorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, quando viu do terraço uma mulher, do que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: Envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. São esses 3 textos que eu gostaria de expor para os irmãos. E o que há em comum nessas 3 histórias? A distância que Saul, Sansão e Davi estavam de Deus. O distanciamento de Saul em relação a Deus levou à soberba, fazendo com que pecasse contra o Senhor. Saul passou a agir segundo a própria vontade, chegando a construir um altar para si e acreditar que o sacrifício de animais seria suficiente para obter a aceitação divina. Contudo, tal justificativa não foi aceita por Deus, e esse afastamento resultou na perda de seu reinado. O distanciamento de Sansão em relação a Deus levou a agir com imprudência, revelando o seu ponto fraco ao próprio inimigo. Esse afastamento fez com que pecasse contra o Senhor e enfrentasse sofrimento e humilhações que, se estivesse na presença do Pai, dificilmente teria vivido. Já Davi, o distanciamento de Davi em relação a Deus levou a cometer graves pecados, como o adultério e o homicídio, transgredindo a vontade do Senhor. Caso estivesse no campo de batalha, é provável que tais acontecimentos não tivessem ocorrido. Deus colocou no meu coração o relacionamento à distância com Ele. E eu queria ilustrar um pouco falando sobre a internet. Quem lembra que quando lançaram a internet, tinha
aqueles computadores de tubo, aquela internet de escada, que às vezes a gente tinha que esperar da meia-noite para poder utilizar, pelo menos eu lembro muito disso. E quando lançaram a internet, saiu, era moda o bate-papo da UOL, não sei se vocês lembram, e nesse bate-papo da UOL muitas pessoas utilizavam aquilo para ter relacionamentos à distância. Então, você ia lá, conversava com a pessoa e às vezes eu tive parentes que tiveram esses tipos de relacionamentos. Eu fiz algumas pesquisas sobre relacionamentos à distância e eu verifiquei que 10% dos casamentos começaram a partir de um relacionamento à distância. Outro dado que eu pesquisei afirma que relacionamentos à distância que duram mais de 3 anos têm uma taxa de sucesso menos de 20%. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para cada um de vocês que com Deus não funciona um relacionamento à distância. Saul afastou-se de Deus de tal maneira que no momento mais crítico de sua vida não suportou a batalha e tirou a própria vida. Sansão também se distanciou do Senhor, tornando-se prisioneiro, perdendo a visão e sendo humilhado por seus inimigos. Contudo, no instante final de sua vida, clamou a Deus por força e assim conseguiu vencer aqueles que o prenderam. Davi, por sua vez, afastou-se de Deus e pecou contra o Senhor. Mas ao ser confrontado, reconheceu seu erro, arrependeu-se e mudou suas atitudes, embora tenha sofrido as consequências de seus pecados. Foi considerado um homem segundo o coração de Deus e tornou-se um dos maiores reis que Israel já teve. Aqueles que acreditam que o relacionamento distante de Deus pode dar certo, fica a reflexão. Pensem bem. Deus nos quer próximos, deseja intimidade no secreto e quer nos usar para a sua obra. Para isso, é indispensável manter comunhão diária com Ele, pois é o Senhor quem nos fortalece. É isso, irmãos.